Olá! Evoluir e expandir a minha consciência. Como vocês estão? Você que está assistindo essa aula depois, adianta um pouquinho esse vídeo que eu estou dando boas-vindas para quem está assistindo ao vivo. Evoluir e expandir a minha consciência. Eu sou luz. Eu confio em mim mesma. Minha intuição e sabedoria são os meus melhores Boa noite! Todo dia, a todo instante, eu estou preparada para evoluir e expandir a minha consciência. Eu sou luz, é de luz que é feito o meu caminho. Eu tenho força e habilidade para Boa vencer qualquer noite! desafio que a vida me apresente. Eu tenho poder e confiança, capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Tudo bem com Meus vocês? erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está se curando e me Tudo sinto bem? a cada instante. Aí. Eu sou saudável, a minha mente é brilhante e minha alma tranquila. Tudo bem com vocês? Som tá ok? Tudo ok? Amo as desagradáveis. Eu deixo o passado e vivo completamente no presente. Eu tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. A minha habilidade para vencer os meus desafios é ilimitada. Meu potencial para suceder é infinito. Tenho capacidade para criar o sucesso e prosperidade que desejo. Olá! Tudo bem com vocês? Dá um ok aí pra mim. Tudo certo? Então vamos lá. Muito bem, aula 4 desse livro magnífico que é o Mentes Informadas, né, do nosso desafio do livro. Esse livro, como eu sempre digo, ele é praticamente um curso, né, de cocriação da realidade, né, é um curso de física quântica e a gente tá aqui na nossa 4ª aula e hoje a gente vai falar sobre relacionamento e sexualidade. Né? Então, se você está no Clube da Prosperidade, você tem acesso às aulas anteriores. Se você não é do Clube da Prosperidade, clica no link da bio, entra para o Clube da Prosperidade, que você vai ter acesso não só às 3 aulas do Mentes, mas como os 13 livros do ano passado que a gente estudou juntos, do Desafio do Livro e muito mais, certo? Muito bem, e você que já é do Clube da Prosperidade, muito bem, eu quero renovar meus votos de parabéns pela sua escolha, embasada também pelo professor Aro Couto, do quanto é importante a gente investir no nosso autoconhecimento, na expansão da nossa consciência. Então, do que esse livro fala, gente? Antes de eu começar, você já não esquece de convidar seu colega para assistir essa aula, né? Então marca ele aqui, manda aviãozinho, né? Chama todo mundo para expandir a consciência junto, porque afinal de contas, eu nem sei, olha, nem ia falar isso, mas me veio aqui isso na cabeça. Se você prestar atenção, todas as mentes grandes que passaram por aqui na Terra, Madre Teresa, Gandhi, Jesus, né? E todos os outros que passaram pela Terra, eles expandiam a consciência no nível que entendiam que os benefícios não poderiam ficar só com eles. Então, por exemplo, Jesus era uma pessoa que sabia todas as verdades da vida e dizia pra todo mundo: ei, gente, vem comigo, vem cá, ó, vamos crescer, vamos entender do que tudo isso aqui é feito, vamos entender que existe uma coisa muito maior do que tudo isso que a gente tá conseguindo ver. Por que eu tô dizendo isso? Pra você entender que você ajudar pessoas a expandir a consciência, que você convidar pessoas para assistir uma aula como essa, é ter uma mente aberta e expandida, entendendo que somos unidade. Uma das verdades da vida é que somos um. Estamos todos interligados, né? Então, se alguém está mal, de alguma forma eu também estou. Se alguém está bem, de alguma forma eu também estou. Então, quando eu entendo isso, isso mostra... E a gente vai falar sobre amor hoje, né?
de acordo com o pensamento do professor Hélio Couto, a base para paz, para prosperidade, para tudo é o amor, né? Então, quando eu convido alguém a fazer uma reflexão, quando eu convido alguém a ser melhor, eu estou praticando o amor. Então, é um convite para você pensar em tudo isso que eu tô falando, porque, como eu disse, quando você ajuda o outro, você está se ajudando, né? Na verdade é isso, né? E não esqueça dessa grande verdade da vida, né? Não estamos separados, como a Matrix diz pra gente. Nós somos todos interconectados. Então, quando você que tá me ouvindo está bem, eu posso sentir isso. E vice-versa, eu imagino que também você possa sentir como eu tô feliz e alegre de estar aqui com você e poder retomar esse estudo maravilhoso que é o Mentes Informadas. Muito bem, Mentes Informadas, como eu disse, como vocês podem ver, ele é um livro com muita informação, tanto científica, da física quântica, da mecânica quântica, dos testes científicos que comprovam tudo isso que a gente vai estudar. Ele é um livro que exige, né, uma leitura mais cuidadosa, às vezes mais de uma vez. Então você pode acompanhar as aulas aqui, mas eu quero fazer o convite para que você leia o livro também, né? Para que você possa, com o seu entendimento, com a consciência que você tem, extrair muito mais do que o que a gente está discutindo aqui, que com certeza também é muito rico e pode transformar a sua vida, né? Então, lembra que a gente falou um pouquinho que o nosso cérebro físico, tá, gente? O nosso cérebro é como se fosse um hardware, né? Imagina a carcaça do computador, a parte física, o teclado, onde eu toco, né? Tudo que é ali visível, matéria, né? O nosso cérebro é como se fosse, imaginem, um hardware de um computador, né? A carcaça de um celular. Mas a nossa mente é o quê? É o software. Que é o quê? É o programa que roda nesse computador. É o programa que roda no meu celular, é o programa que roda no meu computador, no meu notebook, né? Então, para que eu seja próspera, para que eu consiga a vida que eu desejo, eu preciso que dentro desse hardware aqui, que é meu cérebro, esteja instalado o software, que é o programa da vida que eu quero. Então, se eu quero ser próspera, tem que rodar aqui dentro o programa da prosperidade. Se eu quero um relacionamento, tem que rodar aqui um programinha que fale de amor, de amar o próximo, de doação, né, de amor incondicional. Então eu tenho que rodar na minha mente um programa que esteja alinhado com a vida que eu quero ter. E o que acontece com o meu celular? Quando eu pego o meu celular e, por exemplo, alguém fala pra mim assim, olha, baixa um aplicativo de meditação, sei lá, Medite Agora, né? Um exemplo. Baixa lá o Medite Agora, que você vai poder fazer meditação de onde estiver, em qualquer lugar, é gratuito. Aí eu vou baixar o aplicativo no meu celular e vejo que não tem espaço. Porque toda a memória foi comprometida desse meu celular ou desse meu computador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deletar algum programa que eu não uso mais, um programa que tá obsoleto, que já não combina mais comigo, que no momento foi útil e hoje não é mais. Deletar isso desse meu computador e desse meu celular para instalar o programa que eu quero, que é o Medite Hoje, que é o programa da prosperidade, que é o programa da alma gêmea, que é o programa do sucesso, que é o programa da saúde, né? Metaforicamente falando. Então eu vou lá, deleto da minha mente, né? Aquele pensamento negativo, que é um programa da negatividade. Eu vou lá e deleto a escassez, a preocupação com a dívida e vou instalar o programa da abundância e do sucesso. Entende? Então eu tenho que baixar os programas certos e atualizar esse programa com frequência, né? Porque a gente vai falar de relacionamento hoje, você vai entender por que algumas vezes na nossa vida a gente consegue o relacionamento que a gente quer, mas não sustenta. Logo ali na frente aquilo desanda e a gente perde tudo. A gente consegue melhorar a conta bancária, aparece uma dívida do nada e a gente volta pro negativo. Consegue quitar o cartão de crédito, passa logo ali na frente, acontece alguma coisa, tô de novo devendo no cartão de crédito. Tô bem de saúde, melhorando, aparece lá uma doencinha, uma dor, um incômodo, né? O que é isso? Isso tá mostrando pra gente que a gente não está
atualizando esse programa. A gente baixou o programa certo, mas a gente não tá atualizando esse programa com uma certa frequência. Percebe? Então eu preciso atualizar esse programa. Por que algumas pessoas têm resultados espetaculares na vida e outras não, né? Então a gente vê lá, uma pessoa parece que nasceu com a estrela na testa, vamos dizer assim, né? A gente fala, nossa, aquela pessoa, gente, tudo que é de bom na face da terra, ela ganha na cena, ela ganha na rifa, ela ganha no bingo, ela é casada com a pessoa mais bonita da turma, ela ganhou desconto, ganhou uma viagem da empresa. Aquela pessoa parece que tem uma estrela na testa, tudo de bom acontece na vida dela. Então, olha só, entenda uma coisa, a nossa mente, ela é um campo eletromagnético, ela envia um sinal elétrico pro universo e o nosso coração traz pra gente, que é o que a gente chama de lei da atração, um sinal magnético, né? Então, ele é um campo eletromagnético. Eu mando, volta pra mim. Tudo que eu mando, volta pra mim. Eu mando paz, amor, alegria, volta paz, amor, alegria. Eu mando raiva, ressentimento e ódio, volta raiva, ressentimento e ódio. Então, a nossa mente é um campo eletromagnético que atrai coisas, pessoas, situações com a mesma frequência daquilo que você está emanando, certo? Então, todos nós, seres humanos, né, com 100, mais ou menos, 100 bilhões de neurônios, né, em média, o que todos nós temos a mesma condição anatômica, né, a mente de um mendigo, de um morador de rua, tem a mesma condição anatômica do que Einstein, que é uma mente brilhante, tinha. E por que o Einstein teve a vida que ele teve e o mendigo, o morador de rua, tem essa vida, né, que ele tem, aparentemente escassa, triste, de solidão, né? O que justifica tanta diferença entre as pessoas, diferença entre pessoas que têm resultados espetaculares na vida e outras que têm resultados não tão espetaculares, é o sistema de crença, é o programa que está instalado na mente. Esse sistema de crença que está embutido na minha mente, na mente de cada um de nós, e que só vai mudar quando a pessoa passa a questionar essas verdades da sua vida. Então ela passa a questionar, será que é verdade que nenhum homem presta? Ah, será que é verdade que para ser rico na vida precisa roubar ou ser político? Ah, será que só homem que dirige bem? Ah, então a pessoa começa a questionar as crenças que ela aprendeu durante a sua vida, né? E aí ela começa a rever esses sistemas de crença. É quando a gente... Lembra? A gente atualiza o programa que tá ali. Então aquele programa de escassez já não serve mais. Aquele programa de solidão, de doença, já não me serve mais. Então eu vou atualizar esse programa para que eu tenha um resultado diferente, uma vida diferente, percebe? Então eu sou responsável pelos programas que estão instalados na minha mente. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Michele, ó, gente, daria um curso só para falar de relacionamento. O que eu vou falar pra vocês aqui é o que eu entendi da leitura, né, de relacionamentos e sexualidade, mas vou compartilhar com vocês também o meu entendimento da bagagem de tudo que eu já estudei. É por isso que a gente faz o desafio do livro, né? Pra juntar saberes aqui. Muito bem, nós somos seres sociais. O que quer dizer isso? Que o ser humano, ele veio pra cá e ele foi ensinado a viver em grupo. Nós não somos seres que vivem saudavelmente de forma isolada. Somos seres sociais e a gente necessita um do outro pra gente sobreviver e evoluir. Como assim, Michele? Pra sobreviver eu entendi. Eu não consigo fazer tudo se não tiver outras pessoas me ajudando, né? Então eu vou comprar pão, precisou ter alguém, um padeiro, alguém que soubesse fazer pão. Eu vou comprar um remédio, eu vou comprar um remédio porque existe uma indústria farmacêutica, existe a farmácia que vende, existe a pessoa que tá lá vendendo, existe tudo isso. Ok, entendi que eu preciso de outras pessoas para viver. Mas por que eu precisaria de outras pessoas para evoluir? Olha o que você vai aprender agora. Lembra que eu falei algum tempo atrás, acho que essa semana ou a semana passada,
eu dei o seguinte exemplo que eu vou repetir aqui pra você. Não está aqui no livro, tá? Mas eu vou compartilhar com você esse pensamento. Se nós criamos a nossa realidade, se você cria a sua realidade, como tudo que a gente já viu e a gente provou que é verdade, por que o Criador não colocou cada um de nós dentro de uma bolinha chamada planeta e falou assim, ó, Michele, você vai viver aí nesse planeta e aí você cria a sua realidade. O seu planeta vai ser do jeito que você quer que seja. Você cria aí do jeito que você achar que você merece e aí você vai ter seu planeta. Aí a Fabiana vai criar o planeta dela. A Maria vai criar a realidade dentro do planeta dela. Não poderia ser assim? Poderia. Cada um com seu planeta. Olha que maravilha. Cada um criou sua realidade. Só que aí o Criador, inteligente como ele é, ele falou assim, não, eu vou pegar 8 bilhões de pessoas e vou colocar numa bolinha só, num lugar chamado planeta Terra, né? Mas por que será que ele fez isso? Por que será que a gente tem que conviver com essas pessoas insuportáveis que a gente conhece, com pessoas mentirosas, com pessoas traidoras, né? E também com pessoas legais, honestas, simpáticas, tem pessoas de todos os tipos. Por que será que a gente tem que viver nessa bolinha chamada planeta Terra junto com 8 bilhões de pessoas? Você já parou pra pensar? Por uma coisa incrível que, se você entender, muda a sua vida. Presta atenção nisso. Você tá aqui vivendo com 8 bilhões de pessoas, pessoas de todos os tipos, como eu disse, por quê? Porque nós vivemos num esforço colaborativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de você vir pra cá, você virou e falou assim pra algumas pessoas, olha, eu preciso limpar algumas coisas em mim pra evoluir. Por exemplo, como a gente tá falando de relacionamento, eu vou dar esse exemplo pra fazer sentido. Então eu vou olhar lá pra, vamos supor, 4 homens que não prestam, vou falar assim, ei, vem cá, você quer me ajudar? Eu vou lá pra Terra, e lá na Terra eu preciso limpar a crença em mim de que homem não presta. Você pode ir lá comigo, se der um jeito da gente se encontrar lá na Terra, e você me mostrar que homem trai, que homem engana, que homem não é honesto, pra eu me questionar minhas crenças, limpar isso em mim e evoluir? Olha só que incrível. Aí, essas 3 pessoas vão falar, beleza. E isso é um esforço colaborativo. Eu, de alguma forma, metáfora, tá, gente? Eu combinei com essas pessoas que eu viria pra cá e estas pessoas serviriam de espelho na minha vida pra mostrar o que existe dentro de mim e precisa ser curado. Olha que ideia magnífica do Criador. Então, por que a gente vive no esforço colaborativo? Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor e que de alguma forma nos incomoda, nos machuca, nos trai, nos rouba, enfim, nos proporciona uma experiência indesejada, que a gente classifica como indesejada, na verdade são pessoas apontando um espelho assim, ó, olha aqui, ó, isso aqui tá na sua mente. Entendeu? Eu tô te traindo pra você entender que você precisa de mais de amor próprio, que você precisa de mais merecimento, que você precisa acreditar que essa crença limitante de que todo homem trai não tem o mínimo cabimento. Não é uma verdade da vida. Isso é uma coisa que você aprendeu, isso é uma coisa que colocaram na sua mente. Mas olha aí ao seu redor quantos e quantos relacionamentos de sucesso existem. Entende? Então, nós estamos aqui, 8 bilhões de pessoas, nessa bolinha redonda, pra quê? Justamente para que alguém mostre pra mim o que está dentro de mim. Então, quando eu tô lá no meu trabalho com alguém que me incomoda, aquela pessoa tá mostrando algo que precisa ser curado em mim. Quando eu tenho um relacionamento onde a pessoa me machuca, essa pessoa está mostrando pra mim algo que precisa ser curado em mim. Quando eu tô num trabalho que eu não gosto, que eu não sou feliz, isso tá mostrando algo que precisa ser curado dentro de mim. Então nós vivemos nesse esforço colaborativo para quê? Primeiro para sobreviver, depois para evoluir. Por quê? Porque o universo, as pessoas, as experiências, tudo que está ao meu redor está aqui como um espelho mostrando o que existe primeiro na minha mente. Se não fosse assim, como é que eu perceberia o que existe na minha mente?
Porque eu estaria lá, no meu planeta perfeito, com a realidade que eu criei, concorda? Olha que maravilha. Então, eu tô lá com a realidade que eu criei. Como é que eu poderia evoluir se eu lá no meu planeta, eu estou vivendo uma vida perfeita com a consciência que eu tenho naquele momento? Como é que eu poderia evoluir? Percebe? E tem uma outra coisa. O que é a experiência coletiva, 8 bilhões de pessoas, além da sobrevivência e evolução, me proporciona? Ela me proporciona o contraste. Então, olha só, que interessante. Eu tô lá trabalhando. Eu sou uma pessoa 200 por hora, minha energia yang é lá em cima, e o meu colega de trabalho que trabalha comigo tem uma energia mais yin, uma energia mais concentrada, uma energia mais focada, ele fala menos, ele pensa e reflete mais para se colocar, ele não se expõe. E aí eu olho pro Joãozinho e falo, nossa, como eu sou agitada. Nossa, como eu falo, se eu me comparar com o João, acho que eu preciso pensar mais pra falar. Porque se fosse o João, acho que ele não faria isso, não. E esse contraste me mostra que eu posso ser melhor. Por exemplo, se eu tô com sobrepeso, eu estou gordinha, eu estou com sobrepeso, quando eu olho pra alguém que tem um corpo que eu admiro, o contraste me mostra que eu posso ser melhor. Percebe? Então esse contraste está me mostrando, olha, existe uma versão que tá melhor que essa aí, vamos atualizar o programa, porque se não me incomoda, ok, mas se me incomodou, é porque eu preciso visitar isso dentro de mim, é porque eu preciso curar isso em mim. Então eu olho esse contraste e falo, nossa, olha como aquela pessoa fala bem nas lives dela. Olha que exemplos legais ela dá. Olha como ela se veste bem. Esse contraste permite que eu faça melhores escolhas, que eu me torne uma pessoa melhor, que eu escolha experiências melhores. E isso vai me fazer o quê? Evoluir. Olha como o Criador é perfeito, magnífico, inteligente. Percebe? Se eu estivesse lá no meu mundinho e eu escolhesse viver de X forma, nua, né? Comendo até não aguentar mais. Eu ia explodir, né? Eu não ia ter noção do que é se vestir bem, novas experiências, porque não ia existir o contraste. O contraste me propicia isso. Percebe? Então, entenda como os relacionamentos são importantes. Os relacionamentos, primeiro... Perdão. Os relacionamentos, primeiro, te ajudam a sobreviver e expandir. Eles te ajudam a evoluir, te tornar uma pessoa melhor. Depois, eles vão te ajudar o quê? Através do contraste, perceber que você pode ser uma pessoa melhor. Então, quando você olha pro outro e vê que ele é melhor, você fala, nossa, eu acho que eu posso melhorar aqui, hein? Então, perceba que quando eu quero um relacionamento amoroso, por exemplo, meu objetivo é um relacionamento amoroso. Conquistar alguém, né? E manter este relacionamento desejado são coisas diferentes, percebe? O que o professor Hélio Couto diz? Que relacionamentos amorosos fracassados tendem a se repetir infinitamente, indefinitivamente, durante toda a vida. Porque ele se baseia num determinado padrão de vibração pessoal. Olha só que interessante. Lembra que nós somos um campo eletromagnético? Então, o que acontece? Eu estou selecionando no campo das infinitas possibilidades as experiências que eu quero viver, certo? Então, se eu escolhi trabalhar naquele lugar, fui eu que escolhi. Se eu escolhi me vestir com um estilo de roupa infantil, estilo skatista, ou estilo uma mulher elegante, uma mulher de poder, fui eu que escolhi no campo das infinitas possibilidades. A mesma coisa são os relacionamentos. Se você é casada, você tá casado com quem você escolheu, ninguém te obrigou, né? Se você tá sozinha, foi porque você escolheu, também ninguém te obrigou. Então percebe que para eu conquistar alguém, eu estar num relacionamento, ou ainda, se eu estou num relacionamento e esse relacionamento é um relacionamento fracassado, é por quê? Porque isso está em ressonância com a minha vibração. Porque eu sou um campo eletromagnético, tudo que eu mando volta pra mim, percebe? Então, se o meu relacionamento é um sucesso, é porque aqui existe
crença de que relacionamento pode sim ser um relacionamento de sucesso. Se o meu relacionamento é um fracasso, é por quê? Porque dentro de mim existe crença que diz que relacionamento é um fracasso. E isso vai se repetir até que você mude a sua frequência vibracional. Por isso eu sempre digo, sabe aquele exemplo, aquela amiga que você tem que parece que só escolhe traste? Que é aquela mulher que a gente fala que tem dedo podre? Nossa, mas que dedo podre que a gente tem, só escolhe homem ruim, né? Não é o dedo que é podre, é a vibração. A vibração, a frequência vibracional que faz o quê? Lembra do acordo que a gente fez com aqueles atores para nos mostrar o que existe na nossa mente? Lembra? Então eu tava lá. Aí eu falei, olha, eu vou lá pro planeta Terra. Você pode ir lá e reforçar pra mim que homem não presta? Até eu entender que isso é uma crença limitante e eu preciso limpar isso em mim? E aí eu vou conhecer um que não presta, aí eu vou terminar. Ah, descobri, ele não presta, ele trai, não serve pra mim. O próximo que vai vir como? Exatamente na mesma faixa de frequência. É aquele que trai. Pode até não ser uma traição amorosa, mas vai ser uma traição financeira, uma traição de alguma forma, né? Aí eu termino. Ah, não serve também porque ele era igual ao primeiro. O terceiro que vier vai ser como? Vai ser igual. Vai ser uma pessoa que traía, vai ser uma pessoa que não é fiel, que não é leal. Por quê? Porque eu estou nessa vibração, percebe? E se eu estou nessa vibração, só vai vir pro meu campo que eu estou emanando. Homens e mulheres, que seja, se você é homem tá aqui, que tem esse perfil e a mesma vibração. Eu estou atraindo essa experiência e eu vou repetir essa experiência até que eu aprenda a lição. Por isso que eu digo, quanto antes eu aprendo a lição, menos eu sofro. Porque eu tô aqui para isso, para entender que tudo parte da minha mente. Mesmo que não seja de forma consciente, quando a gente cria uma experiência indesejada, a gente começa a se questionar, fala, meu Deus, como que isso estava dentro de mim? Isso só extrapolou de uma tal forma que o meu esforço colaborativo, que pode ser meu chefe, pode ser meu vizinho, pode ser meu esposo, pode ser meu filho, me agrediu de alguma forma. Só que isso partiu da minha mente. Como que eu criei isso? Eu criei isso através da minha frequência vibracional. Então, você pode sim ser mais positivo e atrair pessoas melhores e atrair pessoas condizentes com o seu patamar vibracional. Percebe? Então, se a minha frequência vibracional é muito baixa na escala de Hertz, tá, gente? Eu vou atrair quem tá lá naquele nível, naquele patamar. Nenhuma pessoa de consciência muito expandida vai conseguir ficar com uma pessoa que vive na Matrix, que não sabe nem do que a gente tá falando aqui, percebe? Nós que estamos aqui nessa live somos menos de 5% da população. Tem pessoa que não sabe nem o que é centelha divina, ela nunca parou pra pensar nisso, percebe? Então entenda que sobre relacionamento, sobre amor, sobre estar numa relação, atrair pessoas é uma questão de magnetismo pessoal. Você deve conhecer alguém que quando simplesmente passa, ou alguém que entra no ambiente, simplesmente chama a atenção de todo mundo. É aquela pessoa que às vezes não precisa dizer nada, apenas a presença dela já chama a atenção das pessoas. O que é isso? É o magnetismo pessoal. Essa pessoa tem um magnetismo muito alto que chama, as pessoas sentem essa energia. É um magnetismo, ela atrai os olhares para ela. É como quando passa uma pessoa muito bonita. A pessoa que é muito bonita, até fisicamente falando, não é uma pessoa que chama atenção, é uma pessoa que por onde passa, todo mundo fala, nossa, mas que homem bonito, que mulher bonita, que criança linda, né? Ela chama a atenção. Esse magnetismo pessoal é muito mais do que só uma beleza física, porque a gente tá falando de energia. Então, conquistar uma pessoa é uma coisa, né? Manter a conquista é outra. Muitas pessoas erram, porque quando estão na fase da paquera, né, do conhecer o outro, é uma pessoa de um jeito. Aí começou a namorar, se transforma em outra pessoa. Então, aquela energia que existia no começo do relacionamento foi acabando, percebe? Manter o relacionamento, a conquista, dá o mesmo trabalho ou mais do que apenas conquistar a pessoa. Então entenda, existem leis,
existem métodos, existe, segundo o professor Hélio Couto, protocolos de conduta que se baseiam nas leis psicológicas e nas leis bioquímicas para você conseguir magnetizar pessoas, conseguir conquistar pessoas. E quando eu contrario todas essas leis, é como se eu estivesse flertando ao acaso. Entende? Por quê, gente? O que é essa conquista, né? O que a gente sente pelo outro? Existe uma pesquisa de uma antropóloga chamada Ellen Fisher, que o professor Hélio Couto cita aqui no livro. O que ela diz? Que o que sentimos num relacionamento está determinado bioquimicamente pela quantidade de hormônios no nosso organismo. Então essa pesquisa mostrou que o que a gente está sentindo num relacionamento, nesse relacionamento que você tem hoje, né? Ou se você não tem, no que você quer ter, né? Alguém que você é apaixonado, alguém que você gosta, né? O que a gente sente naquele relacionamento, ou às vezes relacionamento de um amigo, relacionamento de um colega de trabalho, o que a gente sente nesse relacionamento, ele está determinado bioquimicamente. As suas células, o seu corpo, a gente mede o que você sente pela quantidade de dopamina, pela quantidade de norepinefrina, pela quantidade de serotonina, pela quantidade de ocitocina, pela quantidade de vasopressina, pela quantidade de testosterona no seu organismo. Por quê? O que ela diz? Inclusive tem um livro, se vocês quiserem ler, chama Por que Amamos, né? Da antropóloga Ellen Fisher. Por quê? A nossa descarga de interesse, de amor, amar o outro, é uma reação bioquímica no nosso corpo. Você não pode... Por que todo mundo... Se você estudou um pouquinho sobre relacionamento, alma gêmea, você já entendeu que é um grande equívoco da humanidade pular todas as etapas de um relacionamento e partir para um sexo casual, né? Primeiro, energeticamente, isso é perigoso. Segundo, que o quê? Bioquimicamente, você tá quebrando as etapas da criação do amor. Para você criar o amor enquanto sentimento, precisa de um tempo. Você precisa de um tempo para o seu corpo gerar esses hormônios e então você ter essa sensação de amar o outro, né? Não se pode começar o contato físico antes que as duas pessoas estejam sentindo amor, segundo o professor Hélio Couto, né? Então, quanto mais você conseguir esperar para ter esse contato físico, mais será forte esse sentimento entre as duas pessoas. Então, eu preciso de tempo para criar o sentimento do amor. Eu preciso tempo para que esses neurotransmissores deem substrato para criar esse sentimento que é o amor, para que o amor se forme. Então essa geração que, né, um dia tá com um, outro dia tá com outro, no primeiro encontro beija, no primeiro encontro tem uma relação sexual, ela tá fazendo o quê? Ela tá pulando toda essa etapa e todas essas leis. Isso são leis, a física quântica prova, tem livros escritos sobre isso. Eu preciso desses neurotransmissores para gerar substrato para que então cause um sentimento de amor por alguém. Como é que eu posso num dia conhecer a pessoa e nesse mesmo dia ter uma relação física com ela e achar que então vai surgir amor? Percebe? Eu pulei as etapas. Eu quebrei todas as leis psicológicas, todas as leis universais. Ah, porque tá na moda, porque é assim, quanto mais eu transar melhor, quanto mais eu beijar melhor. Por quê? Porque você é uma ignorante. Porque você é um ignorante, você não sabe como funciona o universo. E aí vai ter que voltar mais 5, 6 vezes nessa mesma encarnação para aprender o que é energia, para aprender o que é amor. Amor não é o que você sente pelo outro, amor é o que você faz pelo outro, amor a gente vai falar sobre amor daqui a pouco, né? Senão eu já vou pular uma fase aqui. Então, se você tem este livro, lá no livro, tem o passo a passo para você conquistar alguém. Né? Ele ensina você a conquistar alguém. Inclusive tem um livro do Hélio Couto falando sobre isso. Então, gente, amor, ele é bioquímica, né? Depois que você adotou um comportamento no relacionamento, uma região do cérebro da pessoa foi ativada. E a produção de determinados neurotransmissores também. Então esse conjunto, ele vai
ele vai conduzir o relacionamento para um determinado destino, percebe? Ou se toma um caminho neural, ou eu tomo outro caminho neural. Não dá para o neurotransmissor mandar duas mensagens opostas, né? Sou eu que estou escolhendo de acordo com a mensagem que eu estou enviando. Então nós é que decidimos que química a gente deseja criar no cérebro do outro. Olha que coisa linda. É lindo, né? Então você, estando consciente e sabendo um pouquinho de como funcionam as leis universais, sabendo um pouquinho de como funcionam as leis psicológicas, você tem esse poder na sua mão. Você pode se tornar uma pessoa muito mais magnética. Você pode ser a pessoa que libera no outro mais hormônios de serotonina. Quanto mais serotonina, mais apaixonada ela vai ficar por você. Percebe? Quanto mais hormônios do bem-estar você liberar nela, mais ela vai se sentir atraída por você. Mas não, você vai lá no primeiro encontro, aí você vai discutir sobre política, você vai discutir sobre como é difícil ter dinheiro, você vai discutir que você queria ter feito medicina e não conseguiu, por isso você fez, sei lá, enfermagem, por isso você fez contabilidade, que seja. E aí você começa a falar de assuntos negativos e que hormônios você tá liberando nesse primeiro contato com o outro. Percebe? Chega a parecer até muito simples, né? E segundo o professor Hélio Couto, é muito simples quando você entende. Só que você tem que seguir esse passo a passo, percebe? Então, é possível, inclusive, você regular o que você sente, mudando a quantidade de neurotransmissor que a gente tem em nós. Olha o poder que a gente tem. Lembra? Você é sua cura. Lembra do livro? Você tem esse poder. Então você consegue regular o que você sente, mudando a quantidade de neurotransmissores que a gente tem em nós. Então, por exemplo, quando eu uso o arquétipo, né? O arquétipo é poderoso por quê? Porque ele simplesmente vai mudar o neurotransmissor que você tá liberando. E o sentimento vai mudar. O que é o arquétipo? Lembra, gente? É uma emanação primordial, né? É aquela ideia perfeita sobre alguma coisa. Tudo parte de uma ideia primordial. O criador tem lá, né? Por exemplo, o professor perfeito, a aluna perfeita, a bailarina perfeita, né? O funcionário perfeito. Existe um arquétipo, né? O arquétipo do sábio, o arquétipo da sedutora, o arquétipo da poderosa, o arquétipo do trabalhador, o arquétipo do palhaço. São arquétipos, emanações primordiais que nos mostram, né, que quando eu olho para aquela imagem, quando eu uso aquela imagem, aquilo libera um neurotransmissor. É como eu ficar olhando para uma imagem de águia, né, e observar quais são os neurotransmissores que liberam em mim, e quando eu olho uma imagem de uma barata ou de um rato, né, sim, só de eu dar esse exemplo você consegue entender o que eu tô dizendo, né? O que libera em você ficar olhando para uma imagem de um rato de esgoto? O que libera em você se eu te mostrar uma imagem de um golfinho ou de uma baleia, né? Então os arquétipos têm esse poder, né, de mudar os hormônios que são liberados, e esses neurotransmissores é que vão gerar uma sensação em mim, né? E que pode, inclusive, segundo ele, diminuir o sofrimento, por exemplo, quando eu tenho um término de relacionamento, né? A ressonância harmônica que é proposta pelo professor Hélio Couto é capaz de mandar essa onda de informação para você. Então, por exemplo, se eu sei tudo isso, eu, inclusive, posso, através da ressonância harmônica, curar sofrimento de relacionamento. Eu não precisaria mais ficar sofrendo por isso, né? A ciência trouxe o conhecimento para que a gente seja feliz e não para que a gente sofra, né? Então, a escolha é de cada um. Se eu quero me manter na Matrix, me manter enganada, acreditando em tudo que é dito por aí, ok, é uma escolha. Mas a informação tá aqui para você, né? Você pode estudar, você pode ler, você pode buscar, você pode fazer ressonância harmônica para se tornar uma pessoa melhor, para evoluir 10 gerações em uma, né? Você escolhe. E por que é tão doloroso quando a gente tem um relacionamento onde tem traição, onde tem mentira, onde tem rejeição? Por que vocês acham que dói tanto, né?
quando a gente se decepciona num casamento, num namoro, ou numa amizade, ou às vezes numa relação de trabalho, né, onde você se dedicou e não foi reconhecido. Por que dói tanto? Por que causa essa dor tão profunda? Porque, gente, a rejeição, ela causa a dor mais profunda que o ego pode sentir. A rejeição é a dor mais profunda que o ego pode sentir. Porque esse sentimento de perda, ele é brutal. É como se tirasse o seu chão, é como se o mundo deixasse de ser colorido e passasse a ser cinza. A pessoa perde o brilho nos olhos, a vida parece que não faz mais sentido, não é assim? Quando você é rejeitado, quando um relacionamento em que você apostou não deu certo, não é esse o sentimento, né? É esse o sentimento que a gente tem. Parece que a vida perde o colorido, né? Por quê? Porque a rejeição, né, causa a dor mais profunda que o ego pode sentir, né? O sentimento de perda, ele é brutal. Esse sentimento, ele pode levar anos para cicatrizar. Algumas pessoas que a gente conhece, às vezes passam por uma experiência como essa, passa 5, 10 anos e a pessoa ainda não conseguiu sair desse lugar de sofrimento. Percebe? Porque isso nos atinge de uma forma tão significativa que às vezes paralisa a vida da gente, né? Às vezes faz a gente questionar tudo, né? Questionar se faz sentido, se vale a pena amar. Olha o poder que isso tem, a ponto de fazer você questionar se vale a pena amar, se vale a pena ter um relacionamento. Sendo que o relacionamento é a forma que o Criador trouxe para te mostrar o que você precisa limpar dentro de você para ser uma pessoa melhor, para você evoluir e expandir a consciência. Percebe? Então, olha só, isso nos atinge dessa forma, né? Por quê? Porque a gente acredita que a gente não tem valor. Quando a gente sofre uma rejeição, quando a gente sofre uma traição, a gente acha que a gente não tem valor. A gente começa a se questionar. Ah, a culpa foi minha, fui eu que não fui suficientemente bom, né? E aí a gente acredita que é sobre nós. E a gente não tem a clareza de perceber que quando a gente passa por uma rejeição, quando a gente passa por uma traição, a gente não se dá conta de que é sobre o outro. De que isso é um problema do outro. Então, quando eu tenho consciência, quando eu fiz a minha parte nesse relacionamento e o outro não quis, o outro escolheu ir embora, o outro não quer ficar, é sobre ele, não é sobre mim. E quando eu entendo isso, e isso me gera uma paz. E essa paz pode me tirar desse lugar de sofrimento, percebe? Então, até um lugar cabe a mim. Mas dali em diante é sobre o outro. E quando eu entendo que é sobre o outro, eu permito que ele tome a decisão dele. Então, diante de uma rejeição, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer diante de uma refeição? Diante de uma rejeição? Diante de uma traição? Eu vou ler para vocês o que o professor Hélio Couto disse. Diante de uma traição, diante de uma rejeição, eu devo continuar amando. Não importa o que o outro me faça, eu devo continuar amando sempre. Esse sentimento não deve ser interrompido. Eu não devo interromper o amor. O amor não deve cessar nunca. Assim, a dor não vai se instalar e vem a felicidade. Aí você vai dizer, tá louca, isso é um absurdo. Que isso? O outro me rejeitou, o outro me traiu e você fala que eu devo continuar amando? Perceba que você não sabe o que é amor. Ninguém tá dizendo assim, ele te traiu, você deve continuar com ele. Ele te roubou, você deve continuar com ele. Ela te enganou, você deve continuar com ela. Perceba que não é isso. O que o professor Hélio Couto diz e traz é muito maior. Ele diz que você deve continuar amando. Amar não quer dizer estar junto. Isso é o entendimento da Matrix. A Matrix fala isso pra você. E a Matrix quer que você sofra. Ela quer que você sinta dor. Ela quer que você sinta culpa. Por quê? Porque você sente medo e aí você está sob controle. Mas o que a gente está discutindo aqui? Que o que eu emano no meu campo eletromagnético volta pra mim. Então, se a pessoa me rejeitou
e eu continuo amando ela, e perceba que o amor não é estar junto, mas sim o que o amor faz. Amor é um gesto de educação, amar é deixar ele ir, amar é entender que naquele momento foi escolha dele, não minha. Amar é não ter sentimento de vingança, amar é entender o que é meu, o que é do outro. Então eu continuo amando, não importa o que o outro faça, porque o que o outro fez fala sobre ele, não fala sobre mim. Percebe? Como eu preciso ter consciência para estar nesse lugar? O que o outro faz, como ele age, como ele te trata, como é essa relação, fala sobre ele. A sua escolha é permanecer no amor, mesmo que não esteja junto. Então, quando nós nos tornamos amor, e esse amor é um amor da onde? É um amor. Olha só, gente. Quando nós nos tornamos amor, nós só podemos amar. Então existe uma felicidade contínua. Porque o outro te rejeitou, o outro às vezes te traiu e te enganou. E isso fala sobre ele. E você continua amando, porque você é amor. E quando você emana amor, você vai receber o quê? Amor. Pode ser que você não receba amor mais desse traste. Ou dessa mulher mentirosa. Mas você vai receber um amor no seu patamar. Porque você é amor. Então você... Sabe aquela história do cachorro no prego? Uma pessoa foi abastecer. E aí enquanto ele abastecia, ele começou a ouvir um cachorro gritar. E aí ele falou assim pro frentista: nossa, mas por que esse cachorro grita tanto? E aí o frentista fala: porque ele tá deitado em cima de um prego. E aí a pessoa fala: ué, mas se tá doendo, por que ele não levanta? E o frentista diz: porque ainda não tá doendo o suficiente. Porque a hora que doer o suficiente, ele levanta e sai. Então, muitas vezes, a gente fica abraçando aquele cacto. Sabe aquele cacto que machuca? A gente fica abraçando aquela árvore cheia de espinho e fala: nossa, como dói, mas não larga. Não larga aquela árvore com espinho. Então, quando nós nos tornamos amor, nós só podemos amar. Nós escolhemos a felicidade, mesmo que não seja com aquela pessoa. Então, eu continuo. Eu amo, independente da circunstância. Eu amo mesmo que ele não esteja comigo. Eu amo mesmo que ela tenha escolhido ir embora com outro. E amar não é estar junto. Amar é respeitar, amar é acolher, amar é entender que isso foi sobre ela, não sobre mim. Percebe? Mesmo sendo rejeitado, mesmo sentindo essa dor do ego. Essa é a única solução que existe com essas palavras. A única atitude que a gente pode tomar para manter a nossa felicidade, o nosso bem-estar, é continuando a amar sem cessar. É uma escolha, porque o amor é tudo na vida. Nada, gente, nada é mais importante do que o amor. Qual é o fluxo do universo? Amor e benevolência. Então, se você foi traído, se você foi roubado, se você qualquer coisa que aconteça nessa vida, você sai da frequência do amor, você sai da frequência do fluxo do universo. Então, você emana raiva, ressentimento, ódio, rancor, o que você vai receber? Amor? Não. Você vai ter outro relacionamento igual a esse. Até você entender que você precisa emanar amor. Lembra do exemplo que eu sempre dou? Você tá num trabalho que você não gosta, que você não é feliz, você acha que você merece ganhar mais. E você só fala mal da empresa, você só fala mal do chefe, você só fala mal do lugar, você cospe no prato que você come. Sabe quanto que você vai conseguir sair desse lugar? Nunca. E digo mais, pode ser que você perca esse trabalho e vá para um pior que esse, até você aprender a lição. Até você aprender que você precisa ser grato. Até você aprender que você precisa honrar este trabalho. Até você aprender que você precisa dar mais do que você é pago para fazer. E aí, então, o universo vai te dar um trabalho melhor, um relacionamento melhor, uma casa melhor. Porque você é grato pelo que você tem hoje. Você é grato pelo aquele relacionamento horroroso que aquela pessoa te traiu. Porque foi com a traição dela que você se questionou. Qual o sentido da vida? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu passei por essa experiência? Será que eu tenho dedo podre? O que em mim me liga a essa pessoa?
Por que eu tive que passar por isso? E por que eu passei por isso de novo? E por que eu passei por isso de novo? E por que eu fui enganada de novo? Porque tem algo que eu preciso aprender. E é só pelo amor que eu vou conseguir evoluir. Então, a Matrix me ensina a sofrer. A Matrix ensina que o quê? Ah, você foi traída? Se vinga dele. Ah, você foi traída? Posta um monte de coisa lá no Instagram pra ele ver. Ah, você foi traída? Mostra que você tá bem, linda, poderosa, foi pra balada e beijou 10. É isso que a Matrix te ensina. Então, a gente aprende a sofrer e, na verdade, permanecer na dor não vai te ajudar a evoluir. E o que você tá aprendendo aqui hoje é que não importa o que o outro faça pra você. E isso é sobre ele, não é sobre você. Você pode escolher o que você quer pra você, a experiência da sua vida. Então você não precisa conviver com o outro, você não precisa conviver com o traidor, mas você precisa amar. E amar é perdoar. Amar é não ter ressentimento. Amar é não guardar mágoa. Amar é desejar o bem da pessoa. Então aquela pessoa te traiu, te enganou, foi uma decepção, acabou com a sua vida, fez um rebuliço. Quando você lembra dessa pessoa, qual é o sentimento que vem no seu coração? Se o sentimento que vem no seu coração é raiva, é ressentimento, é rancor, é ódio, é porque você tem sentimento para limpar. Então você não perdoou. Agora, se ele fez tudo isso ou ela fez tudo isso pra você, e quando você lembra daquela pessoa, tá tudo bem? Você tá em paz? É porque você perdoou, você tá pronto pra seguir, você tá pronto pra um relacionamento melhor. Percebe? Então, entenda, a gente não tem que ficar deitado em cima do prego. A gente não tem que ficar abraçado no cacto. A opção que é dada pra quem quer evoluir é amar independente da circunstância. E aí eu vou te perguntar, amar independente da circunstância te faz pensar em quem? Te lembra quem? Amar independente do que o outro te faça. Quem que você lembra quando te fala assim, olha, independente do que o outro te faça, ame. Você teve um exemplo disso. Você certamente ouviu sobre essa pessoa. Quem é que fazia isso? Entenda que o que você emana, o que você está emanando no seu campo, atrai pessoas exatamente iguais. Mental e emocionalmente. Então, dependendo de como é a sua atitude, seu pensamento, seus sentimentos, os resultados são compatíveis com ela. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você cria, o que vem para sua experiência física está alinhado com o que está na sua mente. Então tudo no universo é dinâmico, tudo tá o tempo todo se transformando. Tudo é incerteza. Lembra? Princípio da incerteza, inclusive, né? Teoria do caos, né? Comprova isso. Se você não sabe, depois você procura e pesquisa. Então, em determinado momento, às vezes num relacionamento, existe um alinhamento entre eu e meu parceiro. Certo? Então, o que é isso? É posição, né? E momentum, né? Que é a teoria do caos. Existe uma posição e um momento, né? Então, num determinado momento, existe um alinhamento entre eu e meu parceiro. Muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Então, que é o quê? O alinhamento é o estágio do crescimento que eu estou, né? Ambos na mesma posição, percebe? Existe um alinhamento, a gente se conheceu, pá, deu match, como se diz, né? A gente decidiu que ok, vamos continuar junto, a gente decidiu ser um casal, né? Quando um desses dois aqui, desse casal, encontra-se num momentum diferente do outro, então a gente tava aqui, a gente se alinhou, deu match, resolvemos ser um casal. Existe um momentum que um dos dois, momentum é a sua velocidade de crescimento. Um dos dois fez isso aqui, ó. Entrou num momentum diferente. A velocidade do crescimento dessa pessoa foi infinitamente maior do que a desse. Percebe? E aí eles estão aqui, ó, numa frequência diferente. Num nível de consciência diferente. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Não existe mais cola. Não existe mais contato entre esse casal.
Eles deixaram de ser um casal. Porque lembra, lá no começo eu consegui a bioquímica do amor, neurotransmissores, hormônios de bem-estar, prazer, paixão, amor, porque estávamos na mesma frequência. Existia todos esses hormônios sendo liberados. Em algum momento, deixamos de estar na mesma posição e um dos dois passa para um outro momento. Quando um dos dois muda a velocidade de crescimento, eles se desalinham. E aí um tá nesse nível de frequência, nesse nível de consciência, o outro tá lá em cima. É uma questão de tempo. Se eu que tô aqui em cima não voltar aqui embaixo e puxar esse, ou esse aqui perceber e falou, opa, preciso aumentar a velocidade de crescimento, e não se igualar novamente, em algum momento esses dois deixam de ter essa cola, esse match, esse contato, né? Esse casal deixa de ser um casal. Então, lembra, quando eu falei de amor incondicional, eu perguntei pra você, quem que você lembra quando a gente fala de amar independente da circunstância? Jesus foi um exemplo disso, né? Jesus amou independente do que as pessoas faziam a ele. E ele passou por aqui, por essa experiência na Terra como nós, né? Ele baixou, imagina o tanto que Jesus teve que baixar a consciência dele simplesmente para poder estar aqui e ensinar isso tudo pra gente. Imagine. Imagine. Né? Então, eu posso usar esse exemplo. Jesus amou incondicionalmente, independente da circunstância, independente do que acontecia, independente do que as pessoas falavam, independente do quanto as pessoas julgavam. E esse é um excelente exemplo para você. Isso não quer dizer que você tem que estar junto na casa dos seus familiares que são tem um perfil narcisista. Isso não quer dizer que você tem que perdoar essa pessoa que te trai e continuar um relacionamento com ela. Isso é você que vai decidir, dentro do seu nível de consciência. Mas quer dizer que você tem que amar. E de novo, amar não quer dizer estar junto. Amar quer dizer não guardar mágoa. Amar quer dizer perdoar de coração. Amar quer dizer que você deseja o bem do outro. Isso é amar. Amar não é esse amar que a Matrix vende, gente. Amar não é pagar uma viagem pra você pra ir pra Ilhas Maldivas. Amar não é te dar uma bolsa de 30 mil reais. Não, não é disso que estamos falando. Estamos falando de consciência, de algo muito maior. A matéria, bolsa de 30 mil, tudo isso vai ficar. Você não vai levar com você. É uma experiência interessante? Claro que é. Mas você não vai levar com você. Mas o amor que você ofereceu, o quanto você ajudou os outros, quem você era no seu dia a dia, isso sim vai transformar você, a sua história de evolução, a vida do outro e o mundo. Percebe como é grandioso? Então lembre-se, relacionamento, conquistar alguém e manter esse relacionamento tem a ver com magnetismo. Quanto eu sou atraente pro outro querer estar comigo? Porque às vezes eu reclamo do outro e falo, né? Ah, o outro é culpado porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele deixou de ser quem ele era. Ele não é romântico, mas o quanto eu tenho magnetismo pessoal, quanto eu sou agradável para que o outro queira me servir, para que o outro levante da cadeira e venha em minha direção. Percebe? Porque é muito fácil. Eu fico apontando o dedo pro outro e dizendo que ele não presta, ele não é legal, ele não é o que eu quero, ela não é tão bonita quanto eu desejava, ela era linda, pesava 60 quilos, depois foi para 110. Né? Mas o quanto eu sou um homem atraente e magnético para que ela queira ser essa mulher, percebe? Então entenda que relacionamento é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Quando você reclamar do seu marido, quando você reclamar do seu namorado, quando você reclamar do seu colega de trabalho, quando você reclamar do seu filho, lembre-se que relacionamento é sempre sobre você. Nunca é sobre o outro. O outro tá cumprindo o trato que você fez com ele antes de vir pra cá pra mostrar o que existe na sua mente. Percebe? Então lá, você combinou com ele.
Percebe a grandiosidade disso tudo? Então esse esforço colaborativo que existe aqui é só para te mostrar o que está na sua mente. E quanto menos você quiser olhar para esse espelho da vida, maior vai ser a dor. Vai doer até o ponto de você viver uma experiência muito significativa e se questionar dessas verdades absolutas que existem nas crenças limitantes na sua mente. E aí você mudar de patamar. E aí você expandir a consciência e você evoluir. Entende? Então, relacionamento é sempre sobre você. Doeu, a pessoa fez algo que você considera indesejado, olha pra dentro de você. Porque o outro está apenas ali te ajudando a enxergar o que existe na sua mente. Ah, o outro é grosseiro. Olha pro que tá aqui. Olha pro que tá aqui, isso tá te dizendo alguma coisa. Ah, ele traiu. Olha pro que existe aqui. Foi você que criou essa experiência. Somos criadores de 100% da nossa realidade. Nós criamos. E internalizar esse conceito não é uma coisa simples. É muito bonito, né? Ah, lei da atração, criamos 100% da nossa realidade. Pá, fui assaltada. Não, mas essa experiência não fui eu que criei. Ah, entendi. Então você tá dizendo que a lei tem hora que funciona, tem hora que ela desliga. Assim como a lei da gravidade. Lei da gravidade não desliga. Em nenhum segundo da existência da humanidade, a lei da gravidade desligou por um instante. Sempre que alguém pula de um prédio, se estabaca no chão. É a mesma coisa com as outras leis. Lei da polaridade, lei do ritmo, lei da vibração. Tudo funciona 24 horas, 7 dias por semana. Não tem essa de, lei seletiva, né? Pra mim funciona, pra ele não. Não existe isso. A lei tá ali, operando o tempo todo. Então, se alguém foi grosseiro comigo, se alguém me proporcionou uma experiência que eu entendi que era indesejada, é o espelho da vida te mostrando que tá em você. Você pode não gostar de saber disso. Você pode não gostar de ver essa realidade? Pode. Porque você tem uma mente limitada, uma consciência limitada de que não entendeu como funciona o universo. Porque quando você entender que isso é só um espelho mostrando pra você algo que precisa evoluir, você vai sofrer muito menos. Porque alguém vai fazer algo que você não gosta, você vai falar, opa, deixa eu ver o que tem aqui dentro que tá trazendo pra mim esse recadinho aqui, ó. Se eu não ver esse recadinho, o próximo vai ser mais forte. O próximo vai ser mais significativo. Até eu entender que eu preciso limpar essa crença, que eu preciso olhar pra dentro, que eu não tô vivendo num mundinho sozinha, num mundo meu. Eu estou convivendo com 8 bilhões de pessoas no esforço colaborativo para mostrar quem eu sou e o que eu preciso evoluir. Percebe? Como tudo é perfeito, tudo na mais perfeita ordem. Não tem desordem nenhuma aqui. Desordem somos nós, com a nossa cabeça. Percebe como é lindo e é perfeito? Ah, e a sexualidade? Entra onde em tudo isso? Porque agora eu quero saber. O que você falou que você disse que ia falar da sexualidade? A gente tem que pensar, ó, sexualidade. Tudo é energia e informação, certo? Aqui todo mundo sabe disso. Tudo, absolutamente tudo. Ó, o exemplo, perfeito. Olha o exemplo aqui. Quando é bom, fui eu que criei. Quando é ruim, foi o outro, foi a lei, né? Não, 100% das vezes foi você. Sinto lhe informar, gostando você ou não, tá? Então não esqueça disso, essa é a primeira grande verdade da vida, né? Então olha só, sexualidade, tudo é energia e informação. A nossa libido, né, o nosso desejo sexual, a libido é o que, gente? É força vital. É o que te mantém vivo. A libido é força vital. A força vital é o que te faz agir todos os dias em direção a alguma coisa. É a força da criação. A libido é a força da criação. É a sua energia psíquica, né? É o que te move todo dia. É o que te faz levantar. É o que te faz ir atrás. É o que te faz continuar. Então, quando a sua libido tá diminuída, quando você não tem esse desejo, essa pulsão de vida, essa força de criação, todos os setores da sua vida são afetados negativamente. Tem uma pergunta aqui, ó. E quando você é a pessoa que feriu o outro? É porque você entrou, você concordou com essa pessoa em mostrar pra ela algo
que ela precisa curar dentro dela. Mas você não precisa permanecer nesse lugar de culpa. Você colaborou com ela, mas você pode escolher não colaborar. Se você tem consciência e você sabe que trair o outro tem um peso que não é legal, e aí tem uma parte da conta que é sua, você pode escolher não colaborar. Então, quando você percebe que você está tendo uma atitude que é considerada negativa, indesejada, você pode escolher não colaborar. E você pode escolher mostrar para o outro de uma outra forma. Percebe? Aí depende do seu nível de consciência. É como quem mata e quem morre. Percebe? É um esforço colaborativo. Os dois entraram em ressonância. Ah, Michele, então quem matou tá fazendo um favor para quem foi morto? Não, gente, é um esforço colaborativo. A vida é crédito e débito. Se ele veio matar exatamente esse aqui que matou tem a continha dele, e esse aqui que morreu também. Eles só entraram em ressonância. Percebe? Pro universo não existe certo e errado. Existem infinitas possibilidades. Você que tá se alinhando. Então você que traiu, tá certo? Ah, eu traí porque a Michele pediu pra eu ir lá e mostrar que todo homem trai. Uhul, eu aceito esse papel e tá tudo lindo? Não. Trair infringe leis, infringe regras, tem um peso. Tudo que eu emano volta pra mim. Eu sou uma pessoa traidora, por exemplo, eu vou colher experiências de traição. Lei da causa e efeito, matemático. Plantei morango, colhi morango. Simples, não tem segredo de entender. Nós é que ficamos aqui, ó, criando coisas pra não entender o que é óbvio e tá ali na nossa frente. Percebe? Então, boa noite. Então, olha só. Tudo que eu estou enviando pro universo está voltando pra mim. É matemático, é lei universal. Ok? Relacionamento. Eu tenho um relacionamento que eu criei na minha vida. Eu tenho um trabalho que eu escolhi no campo das infinitas possibilidades. Eu tenho um chefe que está no espelho da vida mostrando algo que precisa ser curado em mim. Eu tenho um filho que me dá trabalho, ou que é perfeito, ou que é do jeito que ele é, porque é aquilo que eu preciso enxergar em mim. Como mudar de verdade para não ferir mais? Escolhendo ser alguém melhor. Então, se eu ferir alguém e hoje eu sinto culpa, pra que serve a culpa, gente? Pra nada. A culpa só serve pra mostrar que você precisa ser uma pessoa melhor. Então, se você traiu alguém, por exemplo, eu traí, e aí eu me arrependi, então eu vou lá, peço perdão pra pessoa, né? Digo que me arrependi e vou me tornar uma pessoa melhor. Ah, a pessoa me perdoou, mas ela não quer continuar comigo. Livre-arbítrio dela. Eu vou respeitar, porque eu vou colher os frutos, os efeitos da causa que eu escolhi. Você produziu essas causas. Por exemplo, se foi traição, né? Eu não sei, é uma metáfora, porque é fácil de todo mundo entender. Quem nunca passou por isso, pelo menos conhece uma experiência de alguém próximo, né? Então, se eu traí, eu não tinha consciência. Eu aprendi lá na minha família que é normal o homem trair, né? Uma historinha bem comum da gente entender, né? Se você não passou por isso, você conhece uma história assim. Então eu era homem, eu achava que tudo bem eu me trair, fui lá e traí, perdi minha família, perdi meu casamento, me arrependi, porque agora eu entendi que esse não é o caminho. Então eu vou lá, peço perdão, só que ela não quer ficar comigo. Ela falou que me perdoa, mas vai seguir a vida dela. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Eu que traí, devo permanecer na culpa? Não. Eu devo entender que eu errei, esse é o efeito da causa que eu produzi, e agora eu me perdoo, entendo ela não querer ficar comigo e sigo minha vida. Eu continuo sendo uma pessoa melhor, um homem de verdade pro meu próximo relacionamento. Entende? Então, como mudar de verdade para não ferir mais? Sendo uma pessoa melhor. Entendendo que aquela causa que eu produzi gerou aquele efeito que eu não gostei. Então, eu tenho que produzir causas diferentes para ter novos resultados. Lembra? De novo, plantei morango, vou colher morango. Não dá pra plantar semente de morango e colher abacate, né? É matemático isso. A lei é tão clara que não tem como dizer que não entende. Percebe? Deu? Ok? Podemos falar de sexualidade então, né?
Então, sexualidade, gente, a libido, o desejo sexual é o quê? É minha força vital, é minha pulsão de vida, é o que me move. Libido, desejo sexual é criação, é o que me move, energia yang, é o que tá lá, ó, me faz acordar, libera o cortisol pra eu levantar da cama, né? É a energia da criação. Quando a minha libido tá baixa, quando eu não tenho desejo, quando eu não sinto mais vontade, não tenho libido, né? Quando essa libido tá diminuída, todos os setores da minha vida são afetados negativamente. Por quê? Porque é força vital, porque é força da criação. Por isso eu tenho que observar, por isso que eu tenho que olhar para dentro. Observe quanto sofrimento existe em torno de todos os tabus que a humanidade criou sobre a sexualidade feminina, por exemplo. Quantas e quantas culturas vão lá e decepam, corta, sei lá o nome correto que se dá pra isso, vai lá e corta o clitóris da mulher porque ela não pode sentir prazer. Existem culturas até hoje que fazem isso. Existem culturas que não permitem que a mulher nem fique nua na frente do marido, né? Então, existe todo um sofrimento, né, em torno desse tabu sobre a sexualidade feminina. Mas olha só, como é que o Criador, que é perfeito, que faz tudo na perfeição, que a gente não tem nem consciência para acompanhar tanta perfeição, ele iria criar algo imperfeito? Como é que o Criador perfeito faria coisas imperfeitas? Veja que é tão simples que seja ridículo, parece ridículo a gente não entender. Então, libido, prazer, né, o clitóris, órgão sexual, né, prazer são obras do Criador, que é perfeito. A obra é perfeita, a obra está acabada. Quem é que criou toda a bagunça? Fomos nós. Então não deveria existir culpa ou medo em sentir libido, sentir prazer, em sentir desejo. Não existe culpa. A culpa é quando eu não sei usar a energia e informação. Lembra que a gente falou? Eu vou pra balada, transo com o primeiro que aparece. Sexo é o quê? Punção de vida. É força de criação. Não é à toa que é do sexo que nascem as crianças. Porque é punção de vida. A energia do sexo é a energia mais poderosa para a criação. Se a gente estudar e entender, nossa senhora, você vai ficar até com medo de com quem você tem relação. Porque se eu tenho relação com alguém hoje, eu saio, vou pra balada, conheci lá a pessoa hoje, vou lá e transo com ela. Ela ontem transou com outra, 15 dias atrás transou com outra. Eu peguei essa energia todas essas pessoas que ele transou, vai ficar no meu campo por no mínimo 6 meses. E eu não sei nem que energia que eu tô colocando no meu campo. Percebe? E a energia, né, que uma linha chama de Kundalini, né, é muito poderosa. Então, esses tabus, esse preconceito que é vendido, tudo isso é para colocar medo, para não permitir a expansividade maior. Então percebe, somente enquanto unidade, Deus, deusa, né? Porque a gente acha que Deus é uma figura masculina, né? Porque a religião ensina assim, mas Deus Deus ou o Criador é uma energia, não tem gênero, não é nem homem nem mulher, né? Então, somente quando a gente entender que somos unidade e que Deus ou deusa, né, for reconhecido, é que vai haver paz na Terra. Somente quando, por exemplo, as mulheres puderem expandir todo o seu potencial divino, é que a gente vai ter equilíbrio e paz. E só depois que existir paz na Terra, é que vai haver evolução. E essa evolução vai ser inevitável. Os homens têm que aprender. Eu falo disso, eu fico até, nossa senhora, nossa gente, é assunto para outra live. Os homens precisam entender e aprender e reconhecer o seu lado feminino. Tem uma parte aqui do livro que fala sobre yin e yang, energia feminina e energia masculina. Tem homens que são tão masculinos, para não dizer outra coisa, que recriminam e que condenam o prazer
feminino. Então, se o homem não reconhece o seu lado feminino, porque todos nós temos energia yin e yang, todos nós somos energia feminina e masculina, e a gente precisa equilibrar esse feminino e esse masculino. Se eu não equilibro yin e yang, é aí que eu tô pendendo ou pro lado só de pensar e não fazer, ou só pro lado de fazer no otimismo burro e errar. Então, se eu não tenho um equilíbrio dessa energia, como é que o divino vai se manifestar em mim? Quando a perda de libido é de causa medicamentosa, também é indicador de perda vital? Sempre que existe baixa de libido, existe perda de energia vital. Por quê? Lembra do livre-arbítrio? Eu não tô sendo medicada à força, né? Existe aí uma opção, existe uma escolha. Então, existe uma doença, vamos pensar metaforicamente. Existe uma doença. Eu não entendo como as doenças são formadas, né? Então eu não estudei, eu não sei que a doença é uma cura do que vem dos meus outros corpos, não somos só o corpo físico. Então eu acredito que tomando um remedinho eu vou me curar. E aí eu não trabalho a doença nos meus outros corpos. Eu trabalho só aqui no campo da matéria, no campo físico. Enquanto eu estiver vivendo apenas na instância da matéria, pode ser que essa doença persista, porque eu preciso então aprender, porque a doença vem para quê? A doença vem me mostrar que eu estou numa rota errada, que eu estou longe da minha missão, que eu estou longe do meu propósito, né? Dentre outras coisas, que também não é o assunto dessa live, né? Mas a doença vem para me mostrar que é necessária uma cura. Qualquer doença. O eixo central pra gente pensar é isso, né? Se eu não penso nisso e acredito que tomando um remédio isso vai ser curado, eu estou ignorando todo o restante dessa existência, concorda? Esse remédio pode me trazer uma diminuição da libido dentre muitos efeitos colaterais, né? Muitos. Mas se você ler, por exemplo, Você é Sua Cura, se você estudar Deepak Chopra, Joe Dispenza, você vai entender que você é sua cura. E aí talvez você precise ou não do medicamento, né? Então é interessante estudar mais sobre o processo da autocura, o seu poder de curar as suas células, né? E aí tem lá no desafio do livro, tem um livro só sobre isso, tem livros maravilhosos para você estudar o poder da autocura que pode ajudar nesse quesito, né? Mas sim, você vai perder energia vital. Por quê? Porque é energia de criação, é força vital, é energia psíquica. Se eu me sinto sonolento, se eu me sinto, não tenho libido, inevitavelmente baixa a minha energia psíquica, baixa a minha força de criação e aí eu vou criar menos, né? Eu vou estar menos nessa energia de fazer acontecer. E aí, inevitavelmente, a minha vida vai estar mais devagar. Por isso que quando a libido é diminuída, todos os setores da minha vida são afetados. Todos. Porque eu tenho menos energia de criação, né? Então, gente, entenda. Libido, desejo, pulsão de vida, força de criação, energia psíquica, enfim. Tudo isso é a mesma coisa. Tudo isso vem pra quê? Pra que eu equilibre a minha energia e então o divino pode se manifestar em mim. Se você é centelha divina, você já sabe que você é parte do Criador. Você é o grão de areia do oceano, certo? Mas ainda assim, aquele grão de areia é o oceano. A mesma coisa é você. Você é centelha divina, você é parte do Criador. Então, quando você tapa essa centelha divina, né? Não posso sentir prazer, não posso sentir libido, não posso ter relação sexual. O que eu tô fazendo? Eu tô impedindo essa centelha divina, esse divino de se manifestar. É isso que eu estou fazendo. Percebe a grandeza disso? Então entenda, a realização pessoal, ela fica paralisada. Se o indivíduo enxergar o sexo como um mero ato biológico ou só um prazer físico, a realização pessoal vai ficar estagnada, paralisada, porque ele não sabe nada. Não sabe nada, ele tá na Matrix. Ele precisa evoluir muito, ele precisa entender muito. Somente quando o amor permeia o ato sexual é que existe uma verdadeira evolução. O sexo com o amor tem o poder de transformar. É uma energia potente de criação, né? Então, quando o casal
consegue equilibrar a energia yin e yang, ele faz o quê? Se completa. Lembra do desenho? Energia yin e yang é um complemento. E aí ele se torna um poder. Por que que diz que 2 se transformam em 1? É exatamente aquele desenho do yin e yang. Porque eles se complementam e aí se tornam 1 e aí se tornam muito mais poderosos. Tanto é que criam novas vidas. Olha que lindo. Então, dessa energia que se complementou, do equilíbrio yin e yang, nasce uma terceira vida, né? É linda, né? É lindo isso. E aí a gente precisa se perguntar, né? Pra gente ir encerrando aqui. Quando eu tenho consciência, quando eu sei o poder dessa energia psíquica, do sexo, do desejo sexual, será que o sexo ele pode me levar para um salto quântico? Olha só. Será que o sexo pode me levar para um lugar muito melhor? Né? Olha só. Será que o sexo o sexo pode transformar o ato sexual num fazer amor? O que é fazer amor? Lembra, gente? O amor que a gente tá falando é o amor do Criador. É esse amor incondicional, independente da circunstância. É onde te leva para um outro patamar de consciência. Será que o sexo pode levar o amor a ser incondicional? Será que o sexo pode deixar de ser uma compulsão e passar a ser o amor? E aí você já vai ver no poder que o sexo tem diante do amor. Porque o poder do sexo é te levar para o amor. E o amor é a energia mais poderosa que existe. É a energia que move o mundo. É o fluxo do universo. É do que tudo é feito. O amor é o que existe de mais poderoso. Um ato de amor, por mais pequeno que seja, é a energia que te leva além. É a energia que te faz ser melhor. Né? Qualquer atitude que você tenha. Né? Uma atitude onde você plantou a sementinha do amor, você vai colher isso lá na frente. Porque o que eu emano volta pra mim. Percebe? Então, sexo é transmissão de energia e informação. Quando eu tenho uma relação com alguém, quando eu tenho uma relação sexual, eu estou emanando energia e informação. E da mesma forma eu recebo energia e informação. Por que tem muitos casos de pessoas que falam, né, quando faz sexo casual, que acorda péssimo, depois fica mal, depois daquele relacionamento, ou tem uma relação sexual com aquela mulher daquela noite, depois não quer nem olhar pra cara dela, quer fugir. A gente vê muito isso em cena de filme, né? Tem a relação sexual e depois sai de fininha e vai embora, porque não quer nem saber daquilo. Por quê? Porque aquela energia, aquela informação é percebida depois com mais consciência, né? Então imagine o sexo em que o amor passou a ser primazia. O sexo onde o amor é o motivo dele existir, né? Em que o amor é incondicional, em que existe uma escolha consciente, em que as 2 centelhas divinas fazem amor. Olha o poder que existe aqui. Então você tem uma centelha divina aqui, uma centelha divina aqui, conscientes do poder que existe no sexo, no ato sexual, e então elas escolhem, bum, explodir numa relação sexual e produzir o amor. Olha o poder que isso tem. Não é à toa que é da relação sexual que surge a vida. Qual é a forma que existe para chegar ao planeta Terra? Você já parou para pensar nisso? Só se chega no planeta Terra através do sexo. Não existe outra forma. O homem é que foi criando outras formas, né? Inseminação, mas tudo imitando a obra do Criador. Então o sexo é essa energia maior. O desejo é essa energia maior. Então, agora eu te pergunto, pare e analisa. Ou faz uma reflexão, se você tem filho ou filha numa idade ativa sexualmente, ou você mesmo, seu companheiro, pela sua história de vida, história do seu companheiro, responda mentalmente. Quantas pessoas que você conhece ao seu redor estão conscientes de que portam dentro de si a centelha divina? Quantas pessoas? Quantas pessoas respeitam a centelha divina que existe no outro? Porque quando eu saio aí pra uma balada e eu transo na primeira noite com alguém, eu desrespeito a minha centelha divina e não vejo a centelha divina no outro. Porque eu quebro com todas as leis, todas as leis universais, as leis psicológicas, a energia e informação, eu ignoro tudo isso. Simplesmente por um prazer físico.
né? E que é uma escolha. Ok, você tem livre-arbítrio para isso, né? Mas, como eu disse, lei de causa e efeito, você vai colher os efeitos disso, né? Então a gente vive numa era de cultuação ao corpo físico, né? Uma era onde o sexo é moeda de barganha, né? O sexo, o corpo, ele funciona como uma manipulação, chantagem, né? É uma moeda de agressão, e muitas vezes, né? Nos casos de abuso, né? Que a gente vê aí, feminicídio, né? Então, as pessoas anunciam, inclusive, né? Que você pode transar para ganhar uma vantagem, né? Então você vê aí na era de TikTok, das dancinhas, o que que é isso? É a Matrix ensinando que o sexo vazio é uma moeda de troca. E para onde isso leva? Qual é a energia e a informação que isso carrega? Muitas vezes nem é assunto pra cá, mas me veio e eu vou falar, porque alguém precisa ouvir isso. Muitas pessoas não têm noção do que a pornografia faz com a sua mente. A pornografia te emburrece. A pornografia te faz ser uma pessoa mais densa. Ela baixa a sua frequência vibracional, ela te leva pro caos. Ah, por quê? Pelo prazer físico? Não. Porque lembra que tudo é bioquímica? Quando você olha para uma cena de uma pornografia, quando você consome pornografia regularmente, existe uma liberação, uma descarga hormonal numa parte do seu cérebro que te faz ficar viciado nisso. E aí, vendo aquela imagem da pornografia, do jeito que ela é vendida, porque aquilo não existe, né? O sexo não é aquilo, o sexo criador, centelha divina não é aquilo, você olha para aquilo, toma aquilo como uma referência e aí você busca aquele sexo da pornografia que na vida real. Aquele sexo que não existe, que é só um sexo para ser vendido, para viciar você. E aí você começa a buscar aquele sexo na vida real, da pornografia na vida real, e você não vai encontrar, porque aquilo não é verdade. Aquilo é comércio, aquilo é para te viciar. E aí você começa a não ter prazer nas relações da vida real. Porque aquele sexo que você viu é só no filme. É só lá que é daquele jeito, né? E aí você se frustra. E aí você volta por pornografia. Se frustra de novo, volta por pornografia. E aí você consome cada vez mais pornografia. Cada vez você fica mais burro. Cada vez você busca mais prazer imediato. E vai se distanciando da vida real e ficando nessa vida imaginária. Por que a pornografia vende tanto? Porque hoje mesmo eu tava comentando com meu esposo sobre o OnlyFans, né? Que eu vi uma influencer, né? Falando que a ideia dela nunca foi entrar pro OnlyFans, né? Vender imagens do seu corpo nu e quem sabe mais o que, né? Mas o dinheiro vem muito fácil, né? E o que é isso, gente? Isso é exatamente o que eu falei. É vender a imagem, o corpo ou a transa para ter uma vantagem. Então, em troca da imagem do meu corpo ou em troca de uma relação sexual, eu ganho dinheiro. E aí eu anulo a minha centelha divina, anulo a centelha divina no outro e eu acho que esse dinheiro vai me fazer melhorar de vida. E então isso só mostra o quanto nós vivemos numa era onde as pessoas não têm o mínimo de consciência, o mínimo para expandir. Como as pessoas têm que vir mais uma vez, vir mais uma vez, até